Muito bem. Já entramos ao vivo. Já entramos ao vivo aqui no nosso Instagram. Tenho feito entrevista com famílias, né? Cada dia a gente faz uma entrevista e a intenção sempre é fazer entrevista com uma família que eu tenho chamado de família normal. São famílias que são meus amigos, são meus conhecidos, pessoas que eu curto, que eu gosto, e às vezes essas famílias têm algo a nos ensinar, muitas vezes, né? São famílias aí que têm estado no seu dia a dia e nosso convidado já chegou aqui. É uma grande alegria mesmo saber que a gente pode, na nossa felicidade, nós podemos ajudar um ao outro, podemos partilhar, falarmos aí das nossas coisas humanas, né? E mostrarmos que todos nós, onde nós estamos passando, seja um tempo de dificuldade, o tempo da quarentena, o tempo de amizade, qualquer que seja o momento, né? A gente sempre vê a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Está aí o Rodrigo, já está entrando. Estou vendo Olá, rodar aqui. Valceli, tudo Olha bom? lá. Tudo bem, querido, tudo bem. Só não estou vendo tua imagem ainda aqui. Não sei se Ah, você está é? você tá se vendo? Tô sim. É, aqui tá, não estou vendo. Quem está vendo o Rodrigo aí? O Chile já entrou aqui. Lucas, Caleb, Lucas, está vendo o Rodrigo? Como é que é? Deixa eu baixar meu computador aqui também, senão vai ficar perturbando o WhatsApp, porque eu esqueci de desligar, Rodrigo. Ah, tudo bem. E como que tá o áudio para você? Cara, tá muito bom, tá bem fortão Ai, aqui pra mim, tá que jóia. Só, bom. Uhum. só a imagem que não entrou ainda, acredita? É, Não estou te vendo. não sei se eu teria que apertar algum botão aqui, mas eu tô me vendo, né? Não, Metade da tela tá você em cima e a outra aham. metade eu tô me enxergando. Mas é um Se prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. eu que primeiro quero te agradecer demais mesmo, te agradecer aí, porque aí você tá, qual que é o lugar? Nova Delhi mesmo? Você tá? Não, na verdade é no norte. É uma cidade chamada Ah, Patna, que é fronteira com o Nepal. ah, Aqui é quarta-feira, seis e eu, quarenta da manhã. então, 6h40 da manhã, eu abri o Mapa Mundi aqui no meu computador para ver onde que você se posiciona lá, né? Aham. E coloquei um relógio mundial, 6h40 da manhã aí, cara. Eu te Isso. acordei só pra gente Mas, conversar. não, mas é um prazer, é uma alegria. Deixa, E o deixa eu calor tentar. aqui tá diferente do frio de vocês aí, viu? Pera aí, É, Rodrigo, deixa eu tentar. Vou tirar você um minutinho e vou chamar de novo. Vamos ver se vai dar tá certo joia. aqui. Vou ver aqui e vou chamar novamente. Vamos ver se vai aparecer para mim aqui. Aceita aí agora, Rodrigo. Será que sou só eu que não tô? Aí, agora eu estou te vendo, amigo. Tá vendo? Agora Que bom. sim. Cara, muito legal, viu? Muito obrigado mesmo por ter atendido o meu convite. 6h40 da manhã não é fácil. Como que é a tua Um rotina aí? solzinho ali fora já. Sozinho? Então, eu tô vendo no É, mapa aqui, o mapa tem aquela luzinha que vai andando, né? E você tá aí pertinho da China, do Japão, Nepal ali, tudo isso. coladinho, É né? fronteira com o Nepal. É. É? Essa semana já deu uma esfriada, né? Ficou na casa dos 30 graus, mas semana passada foi 43, Meu 44. Deus do céu, verdade. E faz frio aí também? Porque Nepal a gente vê que Faz. Esse ano, em janeiro, fez 5, 6 graus. nossa, dois extremos, viu? Em todos os sentidos, né, seja culturalmente, é um lugar de extremos. Ah, E talvez dê para a gente colocar um pouco disso na nossa conversa, esses então, extremos, né, que o país é, oferece. cara, muito legal. Viu, Rodrigo, você foi para a Índia por causa de um doutorado. Então você, para fazer o doutorado, você já é mestre, então
já fez especialização. Conta um pouco aí do Rodrigo psicólogo. Sim. Uma das coisas que chamou a atenção na Índia é justamente assim, a possibilidade de pensar o diferente, né? Certo. Então, deixa eu dar uma volta. Se eu fugir muito do assunto, você puxa, porque eu também não quero, né? Não, Mas tranquilo, tem vamos bater três um papo. conceitos assim em filosofia e em ética, que é aquilo que é amoral, aquilo que é moral e aquilo que é imoral, né? Vamos pensar assim com outras palavras, aquilo que é certo, errado e neutro, né? Vamos falar Ok, assim. beleza. Então vamos pensar, por exemplo, naquilo que é errado, né? Roubar. Independente da cultura, pode ser uma tribo distante, pode ser um país mais ocidental, o roubo não é aceito. Um roubo Então não é é assim. provável que tenha uma lei que vai dizer que você vai receber uma punição por isso. Então é uma questão moral, né? Uhum. Ou melhor, é uma questão imoral porque nenhuma sociedade aceita. Se a gente pensar um outro ponto, que é a caridade, né? O cuidado com o próximo. A gente está tendo uma dificuldade aqui na Índia com migrantes, né? Por conta da pandemia, pessoal Ah, que morava na zona urbana, aí acabaram então, perdendo emprego, né? Estão voltando para a zona rural. E a é. gente vê um movimento assim de pessoas pobres que não têm muito para si, dando o que tem para os outros. Meu Então essa Deus, olha. caridade de dar para o outro, né, de cuidar do outro, é algo assim aceito, independente da cultura. Né? Sim, Se por sim, um lado a óbvio. gente tem o errado como roubo, né, que é um exemplo, a Uhum. gente tem a caridade como algo Como certo. certo. E É. eu acho que é difícil discutir esse tipo de errado, esse tipo de certo. Né? Sim, O que às concordo. vezes dá um pouco de problema são questões neutras. Então, deixa eu dar um exemplo um Hum. pouco delicado aqui para a gente pensar isso. Uma criança e um adulto tocando no corpo dessa criança. Isso é certo ou errado? Eu te falaria que depende. Porque se for uma mãe dando banho ou se for um pediatra fazendo uma consulta, não é errado. Né? Agora, se a gente É que pensa uma pessoa numa a prática de gente já vai para outro pedofilia, lado. Exatamente, exatamente. né? Então, essas questões que eu vou chamar aqui de neutra, porque depende do contexto, é isso que acaba sendo delicado quando a gente vai para uma outra cultura. Então, um dos interesses de vir, né, não foi o único interesse, Sim. mas um dos de vir para cá estudar é de poder ver um outro jeito de pensar com relação a essas questões um pouco mais complexas. Né? Deixa eu tentar dar um outro exemplo, que é a educação de filho. É. Então, aqui na Índia, é muito comum você repreender uma criança na frente de outros. Então, acontece de. Várias vezes aconteceu de a gente, aqui no prédio onde eu moro, uma Hum, criança está fazendo uma bagunça, um pai de uma outra criança vai dar uma bronca. Né? hum. E aquele pai e aquela mãe não se importa com isso, porque eles têm uma Ah, noção de todo coletivo. mundo está se educando. Isso. Então, voltando para a sua pergunta, né? Existem questões erradas e questões certas, isso é indiscutível. Mas aquilo que é neutro, é certo você educar o filho do outro? Depende do contexto. Então, Cara, existem outras sensacional. questões que eu entendo que aqui pode proporcionar um pouco de crescimento, por ser uma cultura não ocidental. Rodrigo, mas você é especialista em quê aqui no Brasil? Você Hum. fez O meu pós-graduação, que o pessoal mestrado, chama. Após, o meu depois mestrado ele mestrado, né? foi isso. Foi curso de psicologia e após foi estudo de cultura de favela. Na verdade, foi um medo dentro de culturas, né, de comunidades. Então, Então, seja em relação ao quando você foi para aí, você já estava voltado para uma outra cultura, mesmo que isso, brasileira, mas você já estava querendo conhecer alguma coisa diferente. é, a intenção foi essa. Né? Então, como toda pesquisa, a gente vai reformulando, né, conforme vai fazendo o Uhum. estudo, mas eu vim com algumas ideias assim do que está estudando. Então, agora, quando a gente conversou um pouquinho rapidamente, você falou que você estava num grupo de pessoas que estavam fazendo a pesquisa, fazendo doutorado aí. Isso. Qual que é o nicho que vocês estão entrando por esses estudos? Uhum. São barreiras, eu vou tentar assim colocar em poucas palavras, a barreira cultural de trabalhar com uma pessoa que vem de um outro país.
pesquisa é um pouco isso, né? Então, a gente tem numa equipe pessoas... se você me perguntar como que é a Índia, eu te falaria, depende da Índia, porque são várias Índias dentro de um país, né? Verdade. A gente tem aqui, oficialmente, mais de 15 línguas oficiais. Então, falam que não oficiais são 220 e poucas línguas. Então, cada lugar da Índia é um jeito de pensar. Roupa, comida, educação de filho, sexualidade, espiritualidade. E aí, olhando primeiro a Índia, como que a Índia, um país tão complexo, trabalha com essas várias culturas? Então, esse é um ponto da pesquisa. Mas a gente tem países ainda em volta. Tem Tibete, tem Butão, tem Nepal, tem Bangladesh, um pouco mais para baixo tem Sri Lanka. Então, pessoas desses outros países, como eles trabalham junto? Porque a cultura pode ser, ela pode agregar muito, né? O diferente pode somar para a gente, mas ele pode ser um empecilho, porque eu nem sempre entendo o que o outro está querendo dizer. Então, a pesquisa ela vai um pouco nessa direção. As barreiras culturais para uma equipe, a gente chama de transcultural, né? Para uma equipe de pessoas de várias culturas. Tem um livro, eu fiz a especialização em terapia familiar, né? O livro esqueci agora, Teoria da Cibernética, que é a teoria da comunicação, né? Depois que entrou para a parte de computação e tudo mais, mas na verdade a teoria cibernética ela é muito mais na comunicação do ser humano, né? A comunicação, quando você chegou aí, você fala inglês, você fala português, como que é o contato com... A gente fala indiano mesmo? Essa região que a gente está da Índia é uma região que não tem muitos estrangeiros. Então, a língua que predomina é o Hindi, que é uma língua que vem do sânscrito, e oficialmente seria o inglês, mas boa parte das pessoas não fala inglês. É diferente, por exemplo, de Delhi, que é um local mais ocidental, né, que recebe muitos turistas, e outras regiões da Índia. Então, a gente chegou, minha esposa e eu, a gente chegou falando inglês, mas tem uma dificuldade porque não é tão comum. O que é bom, por um lado, porque vai forçando a gente a aprender a linguagem, Hindi, né, que é a língua daqui. Os seus filhos, você tem 2 filhos, né? Eu tenho um só. Um filho. O Benjamin vai fazer 8 anos, dia 12. Dia 12, próximos dias. Já vamos deixar o parabéns aqui já. Como que o Benjamin está se portando? Como que ele está se indiando aí? É interessante isso. A criança ela tem uma capacidade de se adaptar e a criança ensina muita coisa pra gente, né? Uma delas é que ela se ajusta, né, com muita facilidade. Ela é mais neutra, então, uma né? das coisas ela é aberta, né? E a gente acaba fazendo algumas barreiras por questão de proteção. Isso é do ser humano. E não vou nem falar que seja negativo fazer isso, porque é uma questão de sobrevivência muitas vezes. Mas, às vezes, acaba sendo um empecilho na nossa vida. Já a criança, ela não tem tanta barreira, então ela está aberta para o novo, para o diferente, seja para comida, seja para língua, seja para roupa, né? Então a gente se espanta, a gente se assusta como ele está indiano num monte de coisa. Verdade. Né? No jeito de falar, de comer. Me diga uma coisa. Pra gente é uma alegria, porque quando a gente veio para cá, um dos combinados nossos, da Gisele e eu, foi assim, se a família não pode pagar o preço, né, dessa mudança. Então se a gente percebe que está sacrificando um de nós 3, e aí eu lembro que muitas conversas foram em relação a ele. Se por acaso estiver sendo muito difícil para ele, a gente aborta o projeto e doutorado. Volta. Né? Mas graças a Deus está que legal, tudo bem, cara, assim. que legal. A Gisele é psicóloga também? Não, ela fez economia. E ela está trabalhando aí? Ela está fazendo um mestrado também. Ah, né? tá. Ela faz... o dela não é aqui, ela faz à distância. Mas tem sido muito bom, uma experiência muito boa também. Tem uma pergunta aí do Nogueira. O Nogueira participa de todas as minhas lives, o Rodrigo. Está perguntando aí, culturalmente a vaca é um animal sagrado. O indiano come carne de boi?
Como que é? Vamos falar de alimentação, porque eu me lembro, teve um amigo nosso, Fabiano, ele trabalha com computação e ele foi para a Índia. E ele pediu o McDonald's. E ele falou que ele não conseguiu comer o Mac por causa do curry, né, que chama. Aquele Isso. molho verde que é muito forte, nem todo mundo gosta, e veio no tal do McDonald's, cara. Ele não conseguiu comer. A Aham. alimentação da Índia é forte, é muito diferente? Muito diferente? Uhum. Porque não é a pimenta só, é tudo que é colocado, né? Então o gengibre deixa forte, ele deixa Ah, apimentado. Então eles chamam de masala, que são os vários temperos. Mas o McDonald's aqui é vegetariano, então você até pede um hambúrguer, mas o hambúrguer ele é vegetariano, né? Ele ah, pode ser o hambúrguer de batata, pode ser o hambúrguer de folhas, assim, mas não é de carne. E eu estou pensando aqui uma comparação de algo que seria ofensivo para a gente no Brasil, mas eu não estou conseguindo a comparação, ah, para tentar explicar como é pesado e difícil para um indiano comer carne, né? Talvez fosse mais ou menos como, vamos pensar, a Coreia está aqui perto. hum. Então é comum eles comerem cachorro, Cachorro, né? isso. E quando eles comem assim, mais ou menos assim como as galinhas e frangos do Brasil, tem todo um cuidado para Aham, criar. aham. Não sei se a comparação dá certa, mas assim, para o Mas é brasileiro, mais extremo cachorro, que ainda. muito mais, né? Muito mais. É. Ô, Então, aqui em assim, é Marília, ofensivo e, assim, não é possível, né? Existem bairros muçulmanos onde as pessoas compram, mas é algo, assim, muito... É um nicho muito fechado, é um gueto mesmo, hum, e só internamente eles consomem. aqui em Marília tem uma lenda aí de uma pastelaria que acharam um monte de ossos de cachorro enterrados no quintal Aham, do coreano lá, o cara que fazia. Foi lacrado, isso há muitos anos atrás, né? Um amigo nosso que revende para material de queijo, esses embutidos, né? E ele estava comentando que sei. tem essa lenda aí. E quando pegaram esse pastel de cachorro, a cidade inteira se alarmou e foi um negócio assim Uhum, meio, né? Então, na verdade, a cultura indiana, ela não tem o nojo, mas ela tem o sagrado, né? O intocável, que é diferente, sim, né? sim. É uma outra questão, assim, que para a gente talvez seja... Nem sei se é o momento de colocar isso, mas a gente divide aquilo que é sagrado e profano no Ocidente, Sim, né? sim. Aqui não, é tudo sagrado. Então não existe essa divisão. Então o comer, ele é um reflexo da espiritualidade das pessoas. Ah, Se, por exemplo, eu não, como uma me comida aqui, esclareça que eu fiquei, porque a palavra sagrado, né, pelo menos o que eu aprendi, é que é como é uhum, intocável, né? Então a uhum, Bíblia é sagrada. Não que o livro físico não seja intocável, mas aquele que consiste ele, a palavra que ele contém, é intocável. Deus é sagrado, então ele é intocável, é imutável. A gente não consegue mudar isso, né? uhum. Eu vou tentar dar um exemplo para explicar isso. Vamos pensar assim, historicamente, né? O iluminismo ele deixou no Ocidente uma herança, que é a Certo. herança da divisão entre o que é científico Uhum. e aquilo que é talvez religioso, né? Certo. Mas esse é um pensamento ocidental, porque quando a gente vem para a Ásia, ainda que as pessoas saibam que foi o iluminismo, ainda que tenha tido uma influência, eles não aceitam muitas ideias. Então, deixa eu dar um exemplo. É comum ver no Ganges, o Ganges ele passa aqui perto de casa, e Ah, é é? comum ver Ah, pessoas assim. Você pode ver um infectologista, você pode ver um pesquisador da área da saúde se banhar no Ganges. Então, verdade. ele tem consciência de que aquilo está sujo, ele sabe disso. Sim. Só que acima, né, daquela sujeira, que ele tem a noção, está o quê? A fé dele, que é maior do que qualquer risco, do que qualquer perigo. Meu Deus. Então, deixa eu voltar para a questão da comida. Quando a pessoa come ou não come, é porque ela está cuidando primeiro do corpo dela, e Uhum. ela entende que o corpo é sagrado, e ela precisa cuidar Ah, disso. Então, ela não vai se alimentar com aquilo que é impuro por uma questão de devoção a Deus, sim, dentro das crenças dela, sim, né? sim.
E aí, segundo, que entra uma questão do hinduísmo, que é a reencarnação. Aí são várias linhas de hinduísmo, mas algumas acreditam que a pessoa pode ter reencarnado, né, num animal, então por isso. Mas, via de regra, eu falaria que por um cuidado com o corpo, a pessoa não alimenta, não come algumas coisas, né? Então, o sagrado nesse sentido. O ocidental talvez pensasse, eu não vou comer porque eu não quero meu colesterol alto. Né? O oriental é um pouco diferente. É por uma questão de temor ou reverência ao sagrado, e meu corpo é parte disso, eu não vou me alimentar. É mais ou menos nessa linha. Mas o que mais? Tem alguma outra coisa que é sagrado em termos de alimentação, que seria incomível? Não sei se essa palavra existe. Uhum. Então, existe carne, no geral, aí existem assim, algumas divisões. Alguns hindus ou alguns indianos, eles não comem frango, outros comem, né? Aí depende A carne vermelha, carne da branca, eles linha fazem que a divisão também. pessoa, isso, da linha que a pessoa segue, mas o grande ponto é a carne, né? E aí, pensando outra questão, que são os rituais assim, religiosos, mas aí não envolve tanta comida, existem maneiras de você estar purificando o teu corpo, né, para a crença aqui, mas a alimentação é uma delas. E talvez seja a que mais assim cai na mídia e a gente no Ocidente acaba descobrindo. Entendi. Rodrigo, me diga outras particularidades que te chamou a atenção aí, nesse primeiro momento, aquele impacto que você teve aí na Índia. Porque a gente vem de uma cidade do interior de São Paulo, né, é asfaltada, nós temos casas, prédios, né, a gente tem carro para todo lado aqui, tem moto para todo lado. Uma coisa que te impactou quando você chegou na Índia? Tá. Falando um pouco em números, o estado que a gente está, ele tem o tamanho do estado do Paraná. E pensando, né, em Sim, quilômetros entendi. assim, quadrados, e ele tem nesse estado metade da população do Brasil. Então tem cento e poucos milhões de habitantes Meu nesse Deus, estado. você tromba com gente toda hora. Sim, né? A cidade que a gente está, que é a capital do estado, ela tem mais ou menos o tamanho de Marília. Eu não sei quantos habitantes tem Marília, 350. 350. 300 mil, todo mundo. Aqui tem um censo de há 3, 4 anos atrás, eles falam em cerca de 5 milhões de pessoas. No Dentro mesmo de Marília, 5 perímetro, no milhões. mesmo tamanho. Então, esse foi um Rodrigo. impacto, né? A quantidade de pessoas. E eles têm noção de como isso pode ser bom, como também é um desafio. Né? Então, por um lado, é mão de obra, pensando na economia, mas, por outro lado, tem os desafios assim, quanto à saúde, mas a população foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi a questão do coletivo. Então, eu lembro de uma situação na faculdade, assim que eu cheguei, eu estava num grupo de pessoas e eu estava com uma garrafa de água. E eu deixei a minha garrafa ali e uma pessoa, sem pedir, foi e pegou e bebeu, né, da minha água. E aí eu percebi nos dias seguintes que eles faziam isso entre eles. E aí, indo para o shopping, eu percebi que se eu estou sentado com a minha esposa e tem duas cadeiras na mesa sobrando, as pessoas sentam, né, naquela cadeira. E aí deixa eu tentar explicar o meu primeiro sentimento para depois poder falar a questão do que eu entendo da cultura. Como ocidental, eu entendo que eles estão invadindo o meu espaço. Sim, sim, Né? sim, é estranho. Mas como A gente oriental, pede, é a gente uma... pede. Ô, tá ocupado aqui, posso me sentar? Você dá ainda aquela. Uhum, sim. Mas como oriental, a noção de coletivo é muito diferente da gente. Então, eu não estou invadindo o espaço, pelo contrário, seria, na verdade, um desrespeito se eu não desse duas cadeiras vazias para um Olha monte de gente que só, está esperando. Né? olha Então, a só. divisão ela é muito diferente e leva um tempo até a gente quebrar esse Aham, paradigma no sentido aham. de pensar e entender que existem vantagens e desvantagens. Uhum. Mas o Rodrigo, coletivo é uma outra coisa muito interessante. você falou que você foi para a faculdade aí, né? Você está exercendo a profissão de psicólogo também? Você faz atendimento aí? Não, aqui eu não posso atender por uma questão assim legal, né? Eu preciso fazer todo um processo de validação do diploma para poder atender na Índia.
Sim. Mas a minha identidade seria de pesquisador, né? Então, eu vim para fazer uma pós, e tanto é que meu visto é por conta, né, dessa pós-graduação. Então, essa é a identidade de pesquisador. Então, daí você vai para a faculdade. Como que é a tua rotina? Uhum. A gente tem alguns trabalhos aqui que a gente faz, né, trabalhos voluntários, mas falando um pouco da faculdade, né, nessa época de quarentena, até se você quiser depois eu explico como que está a quarentena aqui. Opa, sim. Mas nessa época de quarentena não está tendo aula, está tendo pelo Zoom, né, está tendo por aplicativos assim as aulas online, mas é como toda pós, né, você Mas precisa não é ir, 6 da você manhã, né? precisa... Incomodando 6 da manhã, né? Não. Mas é uma rotina assim de pegar a matéria, fazer os créditos e depois precisar pesquisar isso, né? E eu tenho um período, né, para isso, 2 anos e meio, para poder concluir algumas coisas. Então, é mais ou menos nos moldes assim do Brasil, essa Certo. parte de pós. Então, quando estavam na faculdade, como que era a rotina lá? Quantos alunos? Tem brasileiros lá? Não. Então, essa coisa do estrangeiro é bem interessante, porque não tem mesmo, né? Nessa cidade do tamanho que é, e a gente encontrou um casal de brasileiros, na verdade 3 brasileiros nesse tempo todo aqui. E viajando, a gente viu alguns, mas morando só essas 3 pessoas. Então, um ou outro americano, mas assim, o resto são todos indianos. E os professores, eles falam inglês na aula, mas muito acaba sendo em hindi. Então, o que eu não entendo, eu pergunto. Eles falam inglês, mas é bem assim, como que eu posso falar? É bem indiano, né? Não tem mesmo influência estrangeira. Entendi. Seja na faculdade, seja na cidade como um todo. E aí, a pandemia chegou, essa loucura da quarentena, e como é colocar os 5 milhões de pessoas dentro de casa? A gente viu uns vídeos aí, eu não sei se é da Índia, o pessoal andando de moto e os policiais com as varas batendo, não sei se é da localidade aí ou da região, né? Mas o aspecto, pelo menos, parecia ser indiano, né? Não, provável que seja aqui, sim. Mas, então, essa questão assim, eu fico com a minha preocupação. Eu não quero dizer que aqui seja melhor nem pior, mas eu Sim, não, gostaria que a gente tranquilo. pudesse pensar o diferente, até para Sim, poder comparar o Brasil, né, e fazer esse exercício de colocar um espelho e a gente, como brasileiro, pensar a nossa nação. certo. Então, você falou dos 5 milhões. Deixa eu até aumentar um pouco. O Estado tem 110 milhões, se eu não me engano. A Índia está com 1 bilhão, quase 1 bilhão e 400 Gente, milhões de habitantes. E como que o primeiro-ministro consegue colocar todo mundo dentro de casa? E ele conseguiu, né? Foi uma coisa impressionante, porque há quase 3 meses teve, né, o decreto de vamos fechar a fronteira, e fechou Nepal, todas as fronteiras aqui. E aí veio esse toque de recolher, digamos assim. Não é para ninguém sair, só pode ficar na rua entre 6 da manhã e 6 da tarde, só vai ficar aberto farmácia, hospital e supermercado. E tem sido assim nos últimos 3 meses. E policiamento na rua, né, para não deixar as pessoas saírem. Mas o detalhe que eu queria pensar aqui, até para talvez assim a gente puxar para o Brasil alguma coisa, é essa noção do coletivo. A imprensa aqui não é uma ditadura, tá? Não é uma Coreia do Norte, por exemplo, onde a pessoa fala e as outras obedecem por medo. Não é isso. A imprensa ela tem liberdade para criticar o governo, então a gente vê assim liberdade de expressão. Mas como teu amigo, coletivo, pastor Vandir aí, ó, teu amigo. saudade. Ele teve aqui, esse quarto aqui que eu tô, ele conhece bem. Vamos lá. Mas essa questão do coletivo, né? Então, se a pessoa gosta do governo ou se ela não gosta, ela obedece, porque ela entende que é para um bem maior. É aquele momento coletivo. Sim. Então, é claro que assim a economia é sacrificada. Eu não vou nem entrar no mérito assim se deve estender a quarentena, se não deve, se o Dória está certo, se está errado, não é nesse sentido. Sim. Mas assim, o que me chamou a atenção foi esse senso de coletivo. As pessoas que concordam
com o governo aqui da Índia. E os que não concordam, obedecem. Então, porque aqui, elas pensam no outro. aqui no Né? Brasil, a gente tem esse problema comercial. Né? Eu não sei se é político também, eu também não quero entrar nesse mérito agora, nem vou me posicionar quanto a isso. Mas a gente vê aquele problema da saúde, o cara ficar dentro de casa para se proteger da saúde, só que amanhã ele não tem comida para comer. Daí ele vai para o Sim. mercado, e hoje o mercado está lotado. As pessoas vão fazer turismo no mercado, porque não pode ser para nenhum lugar. E chega no mercado, teve até um mercado aí na cidade que teve seus funcionários com Covid. A gente não sabe se é verdade ou é mentira, a imprensa também é daquela apaziguada. E de repente a gente vê isso aí. Como é que é essa questão comercial aí na Índia? Como é que o pessoal está dentro de casa, não está trabalhando? Os trabalhos informais, como que está funcionando isso? Não, é uma boa pergunta, porque assim, a Índia está pagando um preço caro desse confinamento, dessa quarentena, no sentido assim, muitas pessoas que saíram da zona rural e foram para Delhi, para Mumbai, para os grandes centros, trabalhar como migrantes, eles estão voltando. Né? E assim, há um mês e meio atrás, foi uma coisa assim muito triste, porque as estradas fecharam, então não tinha trem, não tinha ônibus, então muitos voltavam a pé, e o governo interviu, né, dando trem, dando ônibus para essas pessoas, mas assim, a economia ela está sofrendo, vai sofrer muito mais, né? Isso é fato, né? Mas o que me chamou a atenção foi essa questão do coletivo que eu te falei. Mesmo que a pessoa não concorde com a quarentena, ela entende que ela precisa deixar a vontade dela de lado, porque existe um bem comum. Isso chamou muito a atenção, né? O primeiro-ministro ele chama Narendra Modi. Então, pessoas que não gostavam dele estavam fazendo o que ele pediu para fazer, que é ficar dentro de casa. Então, isso que me fez pensar um pouco o Brasil, e a gente está aqui, mas o coração está no Brasil, e a gente fica com raiva, mas fica triste também com muita coisa que acontece no Brasil. Sim, né? sim, sim. Mas essa questão do coletivo que eu queria Rodrigo, na Índia tem muitas religiões também, né? Eu sei que você é cristão também. Como que a religião, ou especificamente a sua religião, o cristianismo, ele enquadra aí na Índia? Por que eu estou perguntando? Porque a gente, como cristão, você sabe que eu sou pastor, a gente fala muito do coletivo, a gente fala muito de igreja. Igreja é sempre coletivo, a gente sempre está junto. Será que não tem essa mensagem aí na tua vida? Sim. Então, deixa eu falar assim, o primeiro sentimento que eu tenho como cristão, né, por estar aqui, e aí eu vou tentando colocar alguns pontos, né? E você me fala se eu respondi a sua pergunta. Ser cristão aqui é minoria. Eu acho que é mais ou menos como um jainista chegar no Brasil, sendo que a gente, como brasileiro, nem sabe o que é o jainismo. Né? Ou, de repente, não sei, um budista. O sentimento de minoria é algo assim, muito diferente. Porque aonde a gente está é 90% hindus, falando da região específica que a gente está, mais ou menos 8 ou 9% de muçulmanos, e aí entram outras religiões, né, locais. Entre elas. Então, pensando como cristão, aqui eu acho que tem 0,5%, mais ou menos. Então, eu vou dar um exemplo da diferença. O domingo aqui, o comércio abre, porque não tem essa ideia, como tem no Ocidente, que é uma influência europeia, de que domingo é um dia de ir na igreja. Sagrado. Né, sagrado. Né? Se o Brasil tem essa prática hoje, né, porque os missionários ingleses, suecos, americanos que foram para o Brasil foram trazendo essa mentalidade. Aqui o comércio funciona de domingo a domingo. É uma diferença. Né? Então, outra diferença é essa questão, as tensões que existem aqui entre, por exemplo, o hindu e o muçulmano. É uma competição, é uma briga histórica. Porque no passado teve guerra e hoje ainda a gente vê essa tensão. Né? Então a gente percebe nesse aspecto religioso uma certa guerra fria aqui, principalmente entre hindus e muçulmanos. E o cristão, por quase não existir aqui, ele não tem expressão social.
Ah, tá. E dentro dessa não expressão social, como que você se porta? Existe uma congregação? Porque eu sei que em alguns outros países o cristão é perseguido, né? Até mesmo no sentido de morte, etc e tal, né? Como que é aí na região que você está? Uhum. Então, pelo fato de eu ser estrangeiro, já está na cabeça deles, de boa parte, né, dos indianos, de que eu Ah, não sou hindu. Essa é uma primeira certeza. E aí, a maioria dessas pessoas pensa, provavelmente, que ele seja cristão. A questão é que muitos, ou talvez a maioria, não saiba o que é a fé cristã. E às ah, vezes até a gente no Brasil, Valceli, tem essa dificuldade, né? Por exemplo, a gente no Brasil está muito impregnado a religiosidade com a fé. E a gente uhum, confunde. uhum, uhum. Muitas vezes a gente está num ritual Sim, religioso sim, sim, e 100%. achando que está É isso fazendo mesmo. o que a Bíblia diz, né? É. Então, eles têm um pouco dessa ideia, só que mais distorcida, por não ter a, a cultura cristã, digamos Uhum, assim. Então, o que eu procuro assim falar para as pessoas, que é o que eu acredito, seja no Brasil ou fora do Brasil, é de que a minha fé, ela não se limita a uma religião, ou seja, eu não preciso ir a um lugar, eu preciso, na verdade, fazer dentro de casa, com os meus, com aqueles que convivem comigo na intimidade, o que o meu mestre, que é Cristo, disse, né? Então ele ok. falou, por exemplo, para eu colocar para mim mesmo: será que você tem priorizado o outro? Ou seja, será que você tem amado o seu próximo? Né? Será que você tem escolhido deuses para você? Vamos dar um exemplo disso. Será que o trabalho tem sido um Deus? Será que a sua reputação tem sido um Deus? Sabe esses questionamentos de não ter outro Deus, Sim, né? sim. Que a fé cristã coloca para gente? Então, tudo isso a gente faz mesmo é, numa minoria aqui. Então a gente acaba conhecendo cristãos, né? Hum, Porque a gente vai convivendo, a gente está quase 2 anos, né? Então é bom quando a gente conhece uma pessoa que tem a mesma fé, porque a gente se identifica numa série de coisas. Mas o que a Gisele e eu a gente tem falado é sobre a importância de, além de estar perto dessas pessoas, estar próximo das que não são, para comungam da mesma justamente fé, né? poder mas justamente para poder falar dessa fé, não de maneira impositiva, né? Porque assim, e aí eu não quero falar mal da Inglaterra, né? Mas assim, para o indiano, foi muito sofrido o tempo que a Inglaterra dominou e a Ah, religião cristã ela foi é, imposta. é. Então, Só que historicamente ela tem, vem com a escravatura, ela vem com a perseguição, vem com a brutalidade sim, e se dizem cristãos, né? então essa questão assim, se por acaso eu falo no Brasil, eu sou cristão, é provável que a pessoa me rotule por conta da religião. Aqui, se eu falar que eu Conforme sou teu cristão, traje, você vai já entrar no. sim, e essa coisa do rótulo é muito nociva, né? É muito ruim. Aqui acontece a mesma coisa, mas de uma outra maneira. O rótulo ele deve ser aquele ocidental, como foram os ingleses que vieram aqui para Ah, tá. tentar explorar a gente de alguma maneira. É o que está na Ah, mentalidade. E o que a entendi. gente tem procurado colocar é o diferente, né? Que Cristo ele pregou uma outra coisa. O que as pessoas fizeram da pregação dele é uma história, né? Mas a É. gente tem tentado, na nossa limitação, viver o que ele pregou e falar para as pessoas O Gandhi de maneira mais era pura. daí? O Gandhi, né? Sim, Eu, sim, e ele, acho que a frase é dele, né? Eu acredito no Cristo de vocês, eu não acredito no seu cristianismo, né? Ele fala alguma coisa nesse é, sentido, né? Mas, ele fala essa frase e ele diz até no sentido assim: eu acredito no Cristo, no que ele pregou, mas eu não acredito no que os cristãos é, têm é. feito, né? Do que ele. Então, de vez em quando a gente ouve essa frase aqui. Ô, Rodrigo, me diga uma coisa. E a psicologia? Você não tem saudade de atender? Como que você tem tratado isso aí? Ou se já não, quando voltar para o Brasil, ou, não, ou se é que vai voltar, né? Porque às vezes o Uhum, pessoal brinca aí quando toma água do determinado lugar, nunca mais volta, né? uhum. Como que a psicologia, o Rodrigo psicólogo está vivendo aí com a Gisele economista?
Sim. Então, a psicologia, ela, eu sinto falta, saudade, não só dela, mas das pessoas, né? E eu sou muito grato a Deus por ter conhecido pessoas através da psicologia, e as pessoas que eu atendi, nem sempre deu para falar isso para elas, mas o ganho era, às vezes, mais meu do que delas. Então, o meu crescimento ao conversar com elas, assim, foi, e eu levo essas lições até hoje. Então, eu sinto falta, mas, por outro lado, eu estou entendendo que é importante essa pausa, e eu acredito que é uma pausa, acho que não vai ser... eu espero, num futuro próximo, atender, né, voltar a atender. Mas eu entendo que é importante para poder, assim, pensar outras coisas, como aquilo que eu te disse. Pensar o próprio ser humano com outro óculos, né, com uma outra lente. E a cultura aqui proporciona um pouco disso. Ó, o Felipe Rui, Mas eu tenho saudades. o Felipe Rui está perguntando aí como que é visto a terapia na Índia. Existem psicólogos, existem consultórios, tem o CRP aí na Índia? Uhum. A psicologia forte aqui é a psicologia social, não é tanto a psicologia clínica, ainda que existam, né, consultórios e pessoas atendendo, mas o forte é essa coisa do coletivo. Então, tem muito trabalho em zona rural, com pessoas que estão à margem, vamos falar assim, né? Seja por questão econômica e etc. A casta, né, é um ponto assim, muito delicado aqui. Então, pessoas que estão à margem de alguma maneira têm sido alcançadas pela psicologia, mas a social, a clínica não tanto. Essa questão da casta, Rodrigo, é fato mesmo? O cara que nasce numa casta, ele vai morrer nela? Ou já tem mudado, a sociedade indiana tem mudado alguns aspectos? Não, isso tem mudado bastante, e uma coisa que eu tenho aprendido aqui é que a casta ela tem duas raízes. A primeira é profissional e a segunda é religiosa ou espiritual. Né? Tá. Então, se a pessoa é, por exemplo, de uma casta chamada Devi, Shudra, a gente sabe que aquela pessoa ela trabalha com couro, aquela pessoa é comerciante, aquela pessoa vem de uma família que é da zona rural e trabalha com trigo, com arroz. A gente, na verdade, são centenas de castas. A gente ouve falar mais de 4 ou 5, mas são centenas. E foi um jeito que a Índia encontrou de se organizar com relação ao trabalho. Mas, como eu te disse no começo, né, não tem essa divisão de sagrado e profano aqui. Então, como tudo é espiritual, tem dentro da reencarnação, né, que o hinduísmo ele acredita nisso, essa questão de que se você nasceu com essas vantagens de dinheiro, de conhecimento, é porque você recebeu da vida, digamos assim, né, de Deus, um crédito para... Você merece mais. Né? Então, é justo que você continue nessa posição. Então, é um ponto delicado aqui. Mas o que eu falaria, assim, na Constituição não existe essa discriminação. Tá. Né? Não existe isso. Então, na verdade, a pessoa, ela incorpora aquilo que foi colocado para ela, ela nasceu ali, ela é ensinada daquela maneira, mas se alguém despertá-la, ela pode mudar de casta. Por exemplo, os Dalits, que é considerado, nem é considerado casta, na verdade, né, porque eles estão tão fora. Existem Dalits no poder, como governadores e o próprio presidente. Né? Então, isso é possível. Então, legalmente, não tem nenhuma barreira, mas socialmente, a gente vê que está no coração das pessoas ainda essa ideia de que, de que o outro é mais ou menos, dependendo da família que ele nasceu. E até pensando um pouco no Brasil, Alceli, de certa maneira, a gente tem esse resquício, né? Se a pessoa tem aquele sobrenome, se ela tem... Onde você nasceu. Então acaba achando... A Sandra perguntou acaba aqui fazendo o mesmo julgamento. da voz da mulher na sociedade. Aí falou que a mulher também não tem voz na sociedade? É uma pergunta interessante essa, porque assim, historicamente não teve, mas a gente vê um movimento de mudança. Então a gente percebe mulheres na política. Eu estava lendo esses dias um texto de uma jornalista criticando até o governo aqui com relação a esses migrantes, né, por conta da pandemia.
E a gente vê que elas têm tido voz, né? Então, é uma coisa bem interessante. Também. E a impressão que dá é que Mas a Índia é um movimento está se feminista? organizando nesse sentido. Você acha que é um movimento Não, feminista é diferente. mesmo? Diferente? Não é, é diferente. Porque Porque é uma o boa pergunta feminismo essa ele vem também. impondo e fala assim, a mulher tem que dominar. Esse é o Uhum. feminismo, né? Não, não é dessa maneira. É de uma maneira assim, ela procura descobrir qual é o papel dela. Então, ela entende, por exemplo, que o meu papel é me realizar na maternidade. Mas junto com a maternidade, eu tenho também a possibilidade de cuidar da minha casa, do meu marido e de trabalhar. E se ela se realiza dessa forma, ela vai viver a vida dela tranquilamente, sem querer impor nada, né, para os outros. Então, eu diria assim, qual é a diferença? E eu fico preocupado se eu vou saber me expressar bem, né? Você é cheio de Mas o que o preocupado. pessoal daqui, Deixa eu o ver que pessoal horas do são aqui. Oriente fala em relação ao feminismo é o seguinte, de que o feminismo ele impõe de maneira agressiva. Isso. É o que o oriental pensa, tá? E o que a mulher oriental pensa, de que ela precisa lutar pelo que é dela, e se por acaso ela precisar fazer uma luta, vai ser por um período. E acabando aquele período, ela vai tentar dar um ponto final, porque não é o que ela quer para a vida dela. Então, a crítica que as mulheres que têm tido voz na sociedade fazem ao feminismo é essa, de que muitas feministas continuam lutando, sendo que era um momento para viver as conquistas e aproveitar essas Exato, conquistas. exato, exato. Né? Então, é o que a gente ouve das mulheres falarem aqui. Quando Cristo fala, o apóstolo Paulo ele fala lá que não há grego, nem homem, nem mulher, ele colocou todo mundo na mesmo patamar. E ele colocou as funções. Então, o marido é o cabeça, a mulher é ajudadora, mas todo mundo tem a sua função na sociedade, né? Deixa eu perguntar outra coisa aí. Alguém perguntou agora aqui, acho que foi o Nogueira de novo. A criminalidade, como que está a criminalidade aí na Índia? Uhum. Então, o estado que a gente está, aí eu preciso falar assim dos estados, né? Porque cada um é um. O estado que a gente vive tem pouca criminalidade e os estudiosos, né, sociólogos e outras pessoas acabam falando que um dos motivos foi pelo fato de terem tirado o álcool. E esse é um detalhe que a gente pode até pensar, né? Porque para o ocidental, para boa parte dos ocidentais, o governo não tem o direito de fazer uma lei dessa, de proibir. E aqui é proibido. A pessoa que for pega bebendo cerveja, for pega bebendo álcool ou vendendo, nesse estado ela pode ficar de 2 semanas a 7 anos presa. Verdade. Então é uma questão... Vinho, bebida social, nada sim, com álcool. Não. É aquilo que eu te falei. Se a pessoa... É a questão do sagrado também. Né? Os hindus, né, eles entendem que você não está cuidando do corpo ao colocar álcool. E você precisa então, enxergar a vida de maneira real. Mas o uso de drogas, maconha, cocaína, tem alguma liberação? Por Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, lá do Colorado, lá é liberado a maconha, né? Uhum. Não, aqui não é. Eles chamam de substâncias psicoativas, né? Tudo aquilo que muda de alguma maneira assim a tua percepção, seja álcool, seja maconha, é banido, não é aceito. Eu vou estar falando o que as pessoas falam, que eu não sei se é isso mesmo ou não, mas que a criminalidade caiu muito depois que essa lei foi colocada anos atrás. Então tem uma taxa baixíssima de crimes, né? Eu não sei dizer se realmente é isso ou não, mas eles falam com orgulho de que eles lutaram contra a criminalidade ao proibir o álcool aqui no estado. Rodrigo. Mas existem estados que é possível beber. Cara, sensacional a nossa conversa aqui, gostei demais. Tá faltando 10 minutos, cara. Eu queria que você falasse, deixasse pra gente uma boa leitura da Índia, como que a gente pode até ajudar o Rodrigo, como a gente pode nos ajudar aqui no Brasil, agora com a sua ótica, vendo o Brasil da China. Porque enquanto brasileiros nós estamos aqui, então a gente vê algumas coisas e a gente não toma posição. Agora você está na Índia, você viu uma outra realidade, uma outra sociedade. Fala para o brasileiro, aos olhos da Índia, o que nós estamos
perdendo ou ganhando? Uhum. Eu posso tentar falar sobre 4 pontos, né? A minha Pode, visão da fique à Índia, vontade. a minha visão da família, da fé cristã e da psicologia. Posso tentar colocar Vamos lá, esses 4? lógico, lógico. Eu entendo que a Índia tem muito a ensinar, e um dos ensinamentos que ela tem para nos oferecer é essa noção do coletivo, né? A gente, sem perceber, no Brasil ou no Ocidente como inteiro, é individualista, e esse individualismo ele passa por como a própria fé cristã fala, sobre um esfriamento do amor. Hum. Então, a noção do coletivo ela tem muito a ensinar para a gente. O que eu teria para falar assim, em relação à fé cristã? Que as pessoas aqui no Oriente, principalmente na Índia, quando vem um cristão, eles pensam, deve ser mais um inglês, deve ser mais um ocidental que vem para abusar, que vem para aproveitar, que vem para colonizar, para impor, né? Então, esse preconceito que não é legal aqui, também não é legal no Brasil, porque a gente também tem os preconceitos Sim. com relação à fé cristã. Então, o cristão ele é taxado como deve ser aquele mesmo político que está, aquele político evangélico que está lá não sei, na Mamando, Câmara ou no vamos dizer. Senado, né? Então, o rótulo, ao olhar a fé do outro, é algo assim muito nocivo. Então, eu entendo que o cristão ele tem Cristo, né, como regra prática. Deixa eu pensar como falar isso de uma outra maneira. A gente tem algo que talvez outras pessoas não tenham, que é a oportunidade de ter um relacionamento com alguém que já morreu, né? Porque ele ressuscitou. Sim. E é possível, numa relação diária, em momentos em que os outros não enxergam, eu poder colocar diante dele coisas que só eu sei sobre mim, né? Então isso não tem a ver com os rótulos. Isso a gente vive na individualidade. Com relação à família, eu penso que a família é a base da sociedade e é a oportunidade de ensinar coisas que, infelizmente, ela não tem ensinado, né? Toda família tem defeito, toda. Mas uma coisa que a gente pode, como brasileiro, estar pensando é esse problema do terceirizar. Então, eu terceirizo a educação do meu filho para a escola, eu terceirizo aquilo que eu deveria ensinar para o psicólogo, eu terceirizo para o pastor, eu terceirizo para o professor. E a família ela precisa cumprir o papel dela, né? E pegando esse último ponto que é a psicologia, eu sou grato a Deus por ela ter entrado na minha vida e continuo acreditando nela. E eu vejo que os preconceitos existem de vários lados, né? Eu vejo que dentro da classe de psicólogos existe uma briga desnecessária por conta de linhas e abordagens. Os que são de fora da psicologia, por não conhecer a psicologia, criticam. Então, o que eu penso, tentando juntar uma coisa com a outra, o senso de coletivo que o Oriente ensina para gente pode ajudar até a psicologia a se unir, talvez. Pode ajudar o cristão a ser menos religioso e um pouco mais verdadeiro. Então, é um pouco da mensagem que eu queria deixar. Cara, muito legal, muito gostoso mesmo. Olha, fantástico. A gente tem mais uns minutinhos aí, viu, Rodrigo? A tua vida pessoal, como que ela é? Ela desembaraçou de uma vez aí ou ficou meio apegado a alguma coisa aqui no Brasil? Uhum. Um sentimento que a gente teve e continua tendo é o de incapacidade, né? Quando a gente chega numa cultura e a gente não consegue pedir um leite por conta da língua, ou a gente não consegue comunicar um sentimento que está tendo por conta da cultura, né? É impressionante como esse sentimento de incapacidade ele faz parte. Mas, por outro lado, é impressionante como ele ensina também, né? Nossa. Ensina a gente se colocar um pouco no nosso lugar, né? Tem sido um tempo assim de aprendizado pessoal com relação à humildade, com relação a uma série de coisas. E, e a gente assim não sabe por quanto tempo vai ficar aqui, né? Os Ah, créditos. A Gisele e eu, a gente veio para fazer alguns trabalhos, né? Mas um deles é após, hum, como eu te disse, a sim. gente tem algumas coisas a fazer e ainda é necessário mais um tempo até cumprir tudo isso. Então não sei por quanto tempo, né? A gente vai continuar aqui, né, depois de acabar após, mas a gente está
aí fazendo uso da nossa fé, perguntando para Deus, porque Ele sabe, Ele que escreve a história das pessoas, né? A gente tem a ilusão de achar que o controle da nossa história está na nossa mão. É. Né? Mas aí vem uma situação como essa da pandemia para mostrar que a gente não tem O, controle assim. E a o, gente está tentando fazer o mesmo no pessoal, né? Não, tá certo, é isso aí. Ô, Rodrigo, mas você usa aquelas roupas indianas? Eles usam aí ou tá muito ocidental já? Camiseta e calça jeans? Uhum. Não, aqui está um meio termo por ser capital. Hum. Né? Então, quando eu vou, acontece da gente ir em vilarejos, né? O vilarejo é zona rural. Então, quando a gente precisa ir, por alguma razão, a gente troca de roupa e usa uma roupa mais tradicional por uma questão de respeito, né? Ah, tá. Porque Mas eles não acaba. se eles não fazem aquela, pô, esse cara tá querendo me imitar? Não tem essa. Uhum. Não, então é interessante isso, porque o entendimento deles é, ele respeita a nossa cultura, Ah, ele, ele e para eles faz muito sentido, né? Esse respeito. é. Então, a roupa das mulheres é muito diferente aqui e no Brasil, é muito diferente. Dos homens, um pouco, mas das mulheres, assim, é gritante. É. E a história do banheiro? É verdade mesmo, o banheiro? Usar a mão esquerda e a mão direita? É, aqui na capital você até encontra papel higiênico, mas assim, em vilarejo não, né? Porque assim, o sanitário é como era no Brasil antigamente, aquela, não sei como Privada, chama, né? privada de chão, Privada. né? Então, ainda é assim, principalmente na zona rural, e não tem uso de papel higiênico. E é interessante porque eles pensam que o ocidental não é tão limpo, porque não se lava, né, depois de ir ao banheiro. Sendo que a gente tem uma outra noção, né? A gente fica com um certo nojo no fato de precisar se lavar, né? Ai, que engraçado. Esses detalhezinhos é que chamam a atenção da gente e vão nos ensinando, né? Saber que É, alguém é semelhante a gente, mas é diferente nas suas culturas, né? é. Mas para responder a pergunta, o se lavar é com a mão esquerda mesmo. É como- É, é como- Mas e aí, mas tem alguém fiscalizando lá para saber se o cara lavou com a mão direita ou mão esquerda? não tem, mas assim, em alguns lugares não é muito bem visto você dar a mão esquerda para cumprimentar, né? Na verdade, o pessoal aqui, eles não se cumprimentam muito de toque. Ah, Então, tá. essa coisa como o latino tem, né, de abraçar, aqui não existe tanto. Ah, é? Mas, Mas mas daí se faz você o. toca, Ah, assim, é um cumprimento ah, mais tá. Aquele mais tradicional isso. do oriental mesmo, né? A gente Essa atribui ideia de muito ao tentar. japonês, né? A reverência, né? Mas aí na Índia também é A gente dessa estava forma. conversando, a gente estava conversando com um rapaz do Butão, ele mudou para os Estados Unidos, e ele falou que quando ele chegou lá, ele foi para uma entrevista de emprego, e ele ao encontrar a pessoa que ia entrevistar, né, a primeira coisa que ele fez foi abaixar a cabeça, né, fazer um sinal, porque para ele estava sendo reverente, É. né? E a leitura da pessoa que estava entrevistando ele foi assim, é uma pessoa insegura, que não olha no meu olho. Então, o oriental, ele até olha no olho, mas ele tem medo de desrespeitar. Então, Ah, a questão do toque, do olhar, tudo isso assim é visto de uma outra maneira, né? Então, se por acaso um ocidental o visse, poderia enxergar certa insegurança ou talvez frieza, não sei, né, do jeito de se cumprimentar, mas é uma questão da cultura mesmo, né? cara, que legal, né? Isso aí é o nosso mundo, né? A gente está tão distante, outra cultura, outro povo. Às vezes você vai aqui para o Cauçu, você já vê um cara que é criado na roça, já é diferente, uma cultura diferente. Eu fico imaginando quanta diversidade você deve ter encontrado aí no teu dia a dia, nas feiras livres, no mercado. É, é, praticamente tudo assim se organiza de uma outra maneira, né? E eu queria só repetir, eu sei que eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, mas acho que é importante dizer, é uma organização em torno 30 do segundos. coletivo. É uma organização em torno do coletivo, né? Então isso é o que mais chama atenção.
Cara, ó, Rodrigo, muito obrigado. Dá um beijo na Gisele, dá um beijo no Benjamin. Que o Senhor abençoe Dou sim. vocês aí. Vamos ver se a gente marca outra. Sim, e eu vi as pessoas entrando e Vai foi dando acabar. saudade de ver cada nome aqui, viu? Mas muito obrigado. Deus abençoe.